E aí, pessoal, beleza? Professor Joel, novo professor de geografia de vocês, né? Comecei aí na semana passada e resolvi gravar esse vídeo aqui para melhorar um pouco aí nossa metodologia de ensino, beleza? Não sei se vai dar certo, mas bom, vamos tentar, tá? Isso aí no final eu vou querer o feedback de vocês. Semana passada eu postei um conteúdo sobre a China, mas pelo que eu vi das respostas no comentário de vocês, senti que teve gente que ainda assim não absorveu todo o conteúdo ali dos slides. Também tem aqueles que não leu, né? Só comentou ali, foi lá no último slide e aí respondeu, enfim, né? Sempre tem, tá ligado? O professor sabe. Respostas iguais, né? Vocês saem da sala de aula, mas a sala de aula não sai de vocês. Mas é isso aí. Galera, então assim, para tentar melhorar o entendimento de vocês, eu vou fazer um vídeo aqui explicando o slide que eu estou postando hoje. Então, recomendo fortemente que vocês assistam, né? Todo, né? Porque assistir, vocês estão vendo a conversa aqui, vocês já estão assistindo. Mas todo, porque vai ficar um pouco grande, afinal, esse conteúdo aqui é um pouco mais extenso sobre a Índia. Então, é um teste, vamos ver, tá? A gente ainda vai ter aulas no Google Meet, tá? Eu só tô estudando um pouco mais ali a ferramenta para eu poder saber usar ela direitinho. Provavelmente sexta-feira aí, se vocês tiverem dúvida, a gente pode ter alguma aula lá pelo Meet, beleza? Mas então vamos lá. Vou tentar fazer esse vídeo aqui não ficar muito longo, mas eu acho que menos de meia hora ele não vai ser. E tá, vamos lá. Outra coisa. Eu tô aqui com esse quadradinho, né? Com a webcam. Não sei se nos outros vídeos talvez eu não deixe, tá? A webcam ligada, talvez fica só a minha voz. Para não atrapalhar também, às vezes a janelinha aqui vai acabar cortando alguma palavra, alguma coisa. Beleza? Bom, galera, Índia. Vamos estudar a Índia então, essa semana. Hoje eu estou postando os slides, sexta-feira eu vou postar uma atividade, um texto, alguma coisa para fixar mais o conteúdo, tá bom? Então a gente vai ver aqui nessa aula aspectos populacionais, sociais e políticos da Índia, tá bom? Vamos pro próximo. Então vamos pegar algumas informações sobre a Índia primeiro, tá? Para a gente começar. Para começar, a Índia é o sétimo maior país em extensão no mundo. Então, em tamanho de território, ela é o sétimo maior. Lembrando que aí o Brasil é o quinto, tá? Uma outra coisa que eu sempre gosto de fazer, por mais que a gente vai estudar outros países, é comparar com o Brasil. Afinal de contas, é o nosso país, é a nossa realidade, então sempre é válido aí a comparação para a gente ter uma noção aí de conhecimento, beleza? A Inglaterra, assim como o Brasil, ela foi colônia. Ela foi uma colônia, porém ela foi colônia da Inglaterra, enquanto que o Brasil foi colônia de Portugal, tá? E ela conquista sua independência ali em 1947. Porém, esse processo de buscar independência começou lá em 1920, tá? E aí teve uma pessoa, um personagem que foi fundamental para conseguir conquistar essa independência, que vai ser ali o Mohandas Karamchand Gandhi, tá? Ele mais conhecido, né? Depois ele é chamado de Mahatma Gandhi, tá? Que quer dizer grande alma. Por que grande alma? Pelo seu método que ele buscou a independência do seu país, um método do qual não tinha uso de violência, né? Ele pregava ali a desobediência civil sem o uso da violência. Então, Mahatma Gandhi ele buscava livrar a Índia ali do domínio inglês por meio de greve de fome, incentivava também essa desobediência civil, que é desobedecer leis, mas sem gerar violência. Por exemplo, a Inglaterra ela vendia dentro da Índia produtos que eram essenciais ali na época. Tecido, né, para roupa, e sal. E ela cobrava preços abusivos dos indianos. O que Mahatma Gandhi resolveu fazer?
fazer um boicote aos produtos ingleses. O que é um boicote? Não vou comprar. Não, se você quer vender, se você quer ganhar muito dinheiro cobrando caro por esse produto, então a gente não vai comprar. Então ele incentivou os indianos a não comprarem esses produtos. Mas então ele vai ficar sem o sal, que era ali é importante ainda hoje, naquela época mais ainda, vai ficar sem roupa? Não. Gandhi incentivou os indianos a confeccionarem suas próprias roupas, tá? Por meio do tear. A Inglaterra produzia roupa naquela época já em larga escala, porque ela tinha maquinário. A máquina Gandhi, né, usou o tear mesmo para as próprias pessoas produzirem suas roupas. E o sal, ele promoveu a famosa Marcha do Sal, aonde ele convocou milhares de indianos a irem até o litoral da Índia e no mar pegar ali o sal para usar no seu próprio consumo. Essa desobediência, pessoal, por mais que foi ali sem violência, né, ele ainda estava desobedecendo e quebrando leis. Com isso, em diversas vezes ele foi preso, tá? Mas essa luta do Gandhi não foi à toa. Então, lá em 1947, ele consegue ali fazer com que a Índia conquiste a sua tão sonhada independência. Vamos para o próximo, então. Bom, para a gente fechar aqui essa parte da independência da Índia, essa independência, quando ela veio, ela acabou causando uma divisão da Índia, tá? Ela foi bipartida, lá em 1947. Por quê? Essa divisão ela acontece por motivos religiosos. Parte da população indiana, na sua grande maioria, era da religião hindu, do hinduísmo. Mas uma outra parte, até considerável, é islâmica, muçulmana. E aí, com essa independência da Índia, os muçulmanos vão para uma parte, os indianos para outra, tá? Então, o pessoal da religião hindu fica na União Indiana, enquanto que os muçulmanos se dividem em dois estados, né? No Paquistão Ocidental e no Paquistão Oriental, tá? E aí esse Paquistão Oriental, lá em 1971, ele vai vir a se tornar o país, né? Vai conquistar sua independência e vai virar o país chamado de Bangladesh. Nesse mapa aqui mais atrás, opa, tô indo para frente, na verdade. Calma aí, aqui. Aqui é nesse mapa que a gente já vê que Bangladesh tá aqui. Esse mapa é atual, tá? Então Bangladesh aqui antes, até 1971, antes de 1971, era Paquistão Oriental, beleza? E essa divisão, galera, ela não foi feita de forma pacífica, tá? Houve muitos conflitos, né? Não foi tipo, você é muçulmano, vai para lá. Você é hindu, fica aqui. Não. Teve muitos conflitos, tá? Afinal, era posses de terras que estavam sendo disputadas. E, inclusive, Gandhi acabou, né, sofrendo um atentado ali por uma pessoa que culpava ele por essa divisão da Índia. Ele acabou sendo baleado e veio acabar morrendo depois, tá? Então, infelizmente, né, por mais que ele fosse ali um pacifista, sempre vai ter pessoas ali contrárias e muitas vezes essas pessoas usam de meios violentos, tá? Quando elas não concordam. Então, sobre a independência da Índia é isso, tá? As principais coisas que eu quero que vocês peguem daqui é a importância de Mahatma Gandhi, é que a independência veio ali em 1947 e essa independência causou uma divisão do território indiano em Paquistão Ocidental e em Paquistão Oriental, e que o Paquistão Oriental depois veio a se tornar o país Bangladesh, beleza? O Paquistão Ocidental se tornou o Paquistão, tá? Agora aqui a gente vai falar da população indiana, tá? Para começar, densidade demográfica. O que é densidade demográfica? É como a população está distribuída. Na Índia, a população ela está mais distribuída, ela está mais concentrada, na verdade, no litoral, como acontece na maioria dos países. O Brasil, por exemplo, a maior parte da sua população vive no litoral. E isso aconteceu muito, no caso do Brasil, porque quando o Brasil foi descoberto, foi começar a ser povoado, ele começou a ser povoado do litoral. E aí depois,
né, a população foi indo para o interior do Brasil. Então, no litoral é onde está concentrada a maior parte da população indiana. E aonde a gente está vendo aqui que está em amarelo é aonde tem menos pessoas, tá? Onde tem menos pessoas distribuídas dentro do território. O que eu quero que vocês absorvam daqui, gente, é saber dizer por que nesse meio da Índia vive menos gente e por que a população está concentrada aqui no litoral e nessa região aqui fronteiriça, né, com o Nepal, com a China, enfim. Isso acontece, galera, tem aqui as explicações. Bom, as menores densidades aqui são por conta de florestas, zonas áridas, montanhas, que está aqui no extremo norte, cadê o ponteiro? Está aqui no extremo norte da Índia. Então, o que faz uma região ser pouco habitada na Índia é causas naturais. Florestas, né? É mais difícil se viver dentro de uma floresta. Zonas áridas, como por exemplo um deserto, onde vai ter mais escassez de água, escassez de alimento. Montanhas, onde é difícil você plantar, onde você vai ter temperaturas mais frias e aonde vai ser mais difícil você construir uma habitação. Então, essas dificuldades criadas pela natureza, né, que existem na natureza, dificulta o ser humano habitar ali e por conta disso, essas áreas têm menos pessoas. No Brasil acontece algo parecido. A gente vai ter menos gente vivendo, por exemplo, na floresta amazônica. A região norte do Brasil, onde a floresta amazônica está presente, ela vai ter ali a menor densidade demográfica do nosso país, muito pela presença da floresta, que dificulta a construção de cidades, tá? Dificulta a locomoção das pessoas. Tem cidade ali dentro do estado do Amazonas que a pessoa, para ir de uma cidade para outra, ela precisa usar um barco, por exemplo, como meio de transporte. E no Nordeste brasileiro, no sertão nordestino, a gente tem o problema da seca, que vai fazer com que poucas pessoas habitem ali também, tá? Mas nesse caso específico, o sertão nordestino, porque o Nordeste é a segunda região mais populosa do Brasil, mas muito porque o Nordeste é onde o Brasil começou a ser ocupado e muito da população do Nordeste está no litoral, beleza? E qual o motivo dessas regiões serem mais povoadas, teriam uma densidade demográfica maior? Primeiro, por conta que são regiões onde a gente tem a planície indo-gangética, acredito que seja assim que se pronuncia, tá? Professor, gente, não sabe de tudo, então eu posso errar aqui a pronúncia de alguma outra palavra, principalmente palavras que vêm de outros países, tá? Mas indo-gangética. Nos deltas dos rios, a gente vai ter uma concentração maior de pessoas, e no núcleo urbano, nos núcleos urbanos, ou seja, nas grandes cidades. Por que essas regiões têm mais pessoas? Planície são regiões mais fáceis de se plantar, de se ter plantio. Se você planta, você vai ter alimento, logo isso atrai populações, tá? Os rios que estão nas planícies também são rios mais fáceis de se coletar água, mais fácil também para você criar um canal para irrigar a sua plantação. Então facilita ali a vivência das pessoas. Vai ter água, vai ter alimento. Os deltas, o que é delta dos rios? Delta dos rios vai ficar por aqui no litoral. É onde a água do rio vai se encontrar com o oceano, é onde tem a fossa ali no rio. E ali vai ser uma região onde a água doce e a água salgada vão se encontrar, vai ser uma região rica de nutrientes, que vai ter também bastante peixe. Então, mais uma forma de alimento. E os grandes núcleos urbanos, eles vão atrair a população para morar lá, porque é onde tem as grandes cidades, e as grandes cidades têm recursos, né? Seja oferta de emprego, oferta de cursos, né? Melhores condições de vida, mas aí desde que você, né, consiga ter ali uma renda, mas isso a gente vai chegar nessa parte. É onde tem os grandes centros comerciais, então, por exemplo, é onde eu vou conseguir mais facilmente comprar alimento, comprar tecnologia,
No Brasil, a gente tem, para comparar aí com o Brasil, regiões de planície, a gente tem aqui o Centro-Oeste. Aliás, Centro-Oeste não, o sul do Brasil, porque o Centro-Oeste é Planalto, mas aqui no Brasil, essas regiões, tanto no Centro-Oeste quanto no Sul, são regiões onde a gente consegue plantar, né? Tem grandes lavouras. E os núcleos urbanos, eles vão estar presentes, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro. Tem muita gente que sai lá do norte, sai do nordeste para vir lá para o sudeste, para São Paulo. Por quê? Oportunidade de emprego, né? Esses centros comerciais atraem as pessoas. E no litoral brasileiro também a gente vai encontrar muita região com deltas de rios, né? Onde muita gente vai viver ali buscando pesca, né? Entre outras atividades portuárias também, tá bom? Me estendi um pouco mais nessa parte da população, mas é que em questão de população indiana, essa distribuição eu vou estar cobrando, então se não entendeu, gente, vocês podem me perguntar ali no comentário particular dessa atividade, que vai valer como presença também. Eu vou passar uma atividade no final dos slides. Você pode também voltar ao vídeo, tentar entender porque ele vai ser cobrado futuramente como atividade avaliativa, tá? Todo esse conteúdo que eu estou explicando. Vamos falar agora das principais cidades da Índia. Eu destaquei aqui 3 cidades. Então a gente vai ter aqui 3 cidades, que são as principais cidades muito por conta das aglomerações que elas têm, tá? Elas têm uma maior concentração de pessoas vivendo. A gente vai ter Delhi, que é a maior aglomeração da Índia, 27 milhões de habitantes, esses dados de 2018, e essa quantidade de pessoas colocava Delhi como a terceira cidade mais populosa do mundo, tá? Tóquio, a primeira, tem uma cidade que eu não lembro o nome, mas ela fica ali no Sudeste Asiático, na Indonésia. E para vocês terem uma noção, São Paulo, nesse período, estava ali como a 10ª maior cidade do mundo, tá? Sendo que São Paulo é a maior cidade, a cidade mais populosa do nosso país, né? Daqui do Brasil, seguido do Rio de Janeiro, que é a segunda, e Brasília, a terceira. Brasília passou Salvador. Salvador era a terceira maior cidade do Brasil, em termos de população. Hoje é Brasília, Salvador ficou em quarto, tá? Então, 27 milhões de pessoas é muita gente, coloca Delhi ali como a terceira cidade mais populosa do mundo. E aí dentro de Delhi a gente tem a capital da Índia, que é a Nova Delhi, beleza? Vamos pro próximo. Mumbai, que é a segunda maior aglomeração urbana da Índia. Antigamente ela se chamava Bombay e é a capital financeira e comercial do país. Isso é o equivalente a São Paulo aqui pra gente. A gente tem Brasília, a capital, né, do nosso país, aqui Brasília, como um centro administrativo, né? Aqui é onde concentra ali os administradores do nosso país, né? Os políticos. Tanto é que o presidente, quando é eleito, ele vem para cá. São Paulo já é a capital financeira, do comércio, é onde a gente vai ter as grandes empresas, normalmente preferem estar em São Paulo, né? Os grandes conglomerados industriais, enfim. Então São Paulo seria comparado a Mumbai aí, tá? Mumbai tem 23 milhões de habitantes, 4 a menos, né? Que Delhi 27 para 23, 4 milhões a menos. Não é uma diferença tão grande não. Opa, aqui. E a terceira cidade é Calcutá. É a terceira maior aglomeração da Índia, um pouco comparado às outras menos, né? Pessoas, 15 milhões de habitantes, mas ainda assim muito. E abriga um dos portos mais importantes da Ásia, beleza? Então o que eu quero que vocês lembrem aqui é que essas são as 3 cidades mais importantes da Índia em questão de aglomeração urbana, tá? Delhi, Mumbai e Calcutá, beleza? Agora a gente vai falar aqui de desigualdades sociais e econômicas. Então, isso é um assunto que a gente já está, infelizmente, familiarizado, né? O Brasil é um país onde existem grandes desigualdades sociais e econômicas, assim como a Índia.
E felizmente nisso nós somos parecidos. Então, grande parte da população indiana padece de fome e desnutrição. Isso acontece aqui no Brasil, muito principalmente nos centros urbanos, onde a gente vai ter ali famílias que vivem na rua ou vivem em situações precárias. No Nordeste, em regiões de seca, de falta de água, também pode causar ali a questão da fome e da desnutrição. Tá? Vivem em precárias condições de habitação e de saneamento básico. Então, galera, na Índia vai ter lugares onde as habitações são precárias. Elas são feitas de lona, de madeira, não tem esgoto, né? Saneamento básico, não tem esgoto, não tem água encanada, não tem energia elétrica. Então a pessoa, ela não vive, ela sobrevive ali. E no Brasil, a gente tem algum lugar que seja desse jeito? A gente tem, né, as favelas, né, pessoal? Então, assim como no Brasil, na Índia também tem favelas que são locais de condições de habitações precárias, onde as pessoas vão viver sem segurança, elas vão viver sem saneamento básico, gente. O que isso vai desencadear? Se eu não tenho rede de esgoto, se eu não tenho água tratada, ela vai beber a água que ela tiver ali por perto. Se essa água é um rio, nesse rio ali é onde ela vai fazer as necessidades básicas dela, ou seja, ela vai tomar banho, ela vai beber água, ela vai soltar suas fezes ali. E dessa mesma água ela vai beber, ela vai fazer comida, ela vai lavar suas roupas. Isso vai gerar o quê? Doenças. Não só doenças pela contaminação da água, mas por animais que vão, né, ser atraídos, por exemplo, o rato, e vai trazer doenças para essas pessoas. E essas pessoas que nessas regiões vivem em grandes quantidades, né, são aglomerações grandes, vão lotar os hospitais. E os hospitais vão ficar cheios. Os médicos, que são poucos, porque nem todo mundo consegue chegar a ter o nível educacional para se tornar médico, não vai conseguir ali atender todas aquelas pessoas. Vai ter muita gente que vai no hospital e vai voltar. Parece que eu nem estou falando da Índia, né, gente? Parece que eu estou falando do Brasil. Por isso que eu falo que, em termos de desigualdades sociais, somos, infelizmente, parecidos, tá? E, além dessa questão da fome, da desnutrição e da situação precária de habitação, de condição de vida, eles vão enfrentar elevada taxa de desemprego e grande desigualdade na distribuição de renda, de dinheiro. Desigualdade, ou seja, poucos vão receber muito e muitos vão receber pouco dinheiro, tá? Eu pergunto, o que faz a pessoa a receber a ter uma má renda, a não conseguir emprego? E a resposta é educação, né, galera? Educação, essa qual vocês estão recebendo aí agora em casa, né, por conta da pandemia. Até aproveito, galera, essa parte aqui do slide para falar da importância da educação, ainda mais nessa época de pandemia. Porque agora a gente tá tendo que lidar com essa nova realidade, onde os professores, como eu, tem que estar em casa explicando o conteúdo, e vocês vão ter que estar aí em casa recebendo esse conteúdo. E aí, agora a responsabilidade maior de ter esse aprendizado passa a ser a de vocês, alunos. Porque aí vai depender de vocês pegar todo o material que é disponibilizado pelo professor, ler, estudar, assistir todos os vídeos, tirar dúvida se tiver dúvida. E, galera, sabendo da nossa realidade, eu sei que vai ter boa parte dos alunos, né? Tem muito aluno que aproveita que não vai ter uma fiscalização tão forte ali em cima dele, já que ele não está na escola, vai ver lá o último slide, por exemplo, já vai ver a questão e responde de qualquer jeito, não vai ver todo o material que o professor deixou. Muitas vezes ali com pressa, né? Eu vou assistir, não vou assistir esse vídeo não, porque eu quero terminar logo pra, sei lá, jogar um Call of Duty, jogar um CS, né? No caso dos meninos, das meninas também, né? E aí, você acaba deixando a sua educação mais de lado, né? Ainda mais nesse período que a gente não pode estar ali cobrando muito de vocês, por conta do distanciamento. Mas isso acaba prejudicando vocês, pessoal.
Então, assim, essa realidade de desemprego, de renda baixa, a gente só vai conseguir mudar valorizando a educação, tá? Então eu aproveito para dar esse conselho, tá? Não é um sermão, é um conselho para vocês realmente, galera, agora nessa fase, tentar realmente aprender, tirar dúvida, porque é a aprendizagem, é o saber que vai fazer você conseguir um bom emprego e vai fazer com que você tenha meios de ter a sua independência, né? Ou seja, quando você for maior de idade, já ter um emprego, conseguir sair da casa dos seus pais e conseguir viver por conta própria, tá? Então é importante falar isso porque educação é o que muda as vidas, tá, galera? É o que faz a gente subir de classe. E mesmo assim é difícil, galera. Mas se a gente não lutar por essa educação, aí é que as coisas nunca vão mudar e a gente pode acabar vivendo em situações precárias como essa, tá? Mas vamos lá, porque o vídeo está se estendendo, eu demorei bastante aqui. Segundo a ONU, ela estimou ali no período de 2015 a 2020, ou seja, de 5 anos para trás para agora, que a Índia apresentou aí uma taxa de mortalidade infantil de cerca de 35 por mil. Esse símbolo aqui, galera, não é 35%, é 35 por mil, tá? Essas duas bolinhas. Isso quer dizer que a cada 1.000 crianças que nascem, 35 não sobrevivem antes de completar um ano. Elas morrem antes de completar um ano de idade. Então, isso é muito, galera. Ainda mais se você pegar a realidade da Índia, onde a gente tem mais de 1 bilhão de pessoas. A gente pensa que 35 mortes de crianças com menos de um ano em 1.000, num grupo de 1.000 crianças, não é muito, mas na verdade é sim. Afinal de contas, quando uma criança nasce, a gente quer que ela sobreviva e quer que ela viva a maior quantidade de anos possível. E na Índia também foi estimado aí pela ONU que a expectativa de vida, ou baixa esperança de vida média, é de 68,9 anos. Ou seja, em média o indiano vive até 68 anos. Em média o indiano não consegue chegar aos 70. Quando eu falo em média, quer dizer que a maioria da população não passa dos 70 anos, porque a maioria vive em condições precárias. A maioria não tem acesso a um sistema de saúde eficiente. A maioria não tem acesso a remédios que poderiam ali ajudar a passar por situações ou doenças, tá? E 30,7% da população indiana tem elevada taxa ali de analfabetismo, ou seja, não sabe nem ler e nem escrever. Então, galera, imagina, você não saber nem ler e nem escrever, isso vai refletir ali na taxa do desemprego, vai aumentar o desemprego. Porque se a pessoa não lê e escrever, ela já não vai estar preparada para uma infinidade de empregos, ainda mais no mundo que vivemos hoje. Nós, professores, por exemplo, hoje nós temos que nos adaptar e tentar aprender a dominar essa tecnologia para conseguir dar aula para vocês. Assim como vocês também vão ter que aprender mais ainda a dominar a tecnologia para receber esses conteúdos. Vamos para o próximo. E aí, galera, uma outra coisa que vai agravar essa desigualdade social é o sistema de castas, que hoje não é tão forte na Índia, mas que ainda existe. O sistema de casta, ele vem da religião hindu, e ele vai fazer ali com que as pessoas não tenham mobilidade de classe. Ou seja, se você nasceu camponês, você não vai poder subir de classe social, você nunca vai poder sair daquela sua condição. Um camponês, segundo o sistema de casta, não vai poder casar com uma pessoa de casta mais alta, de uma casta mais bem, com uma qualidade de vida melhor, né? mais qualificada. Então, isso dificultou a ascensão social de muitos indianos, porque esse sistema de casta causava preconceito, causava uma segregação, uma separação da sociedade, tá? Hoje não é tão forte, apesar que tem uma grande influência ali no meio rural da Índia ainda é muito forte. Bom,
saindo um pouquinho ali da questão da população, mas ainda mantendo a questão da desigualdade social, na Índia também existem diferenças por região. Existem regiões da Índia que são mais ricas e regiões da Índia que são mais pobres. Eu peguei aqui 2 exemplos, mas eles não são os únicos. Existem outras regiões da Índia que são mais ricas, que são mais pobres. Peguei aqui o estado de Pradesh, onde a gente vai ter aqui uma região mais pobre. Pradesh está no norte, tem cerca de 150 milhões de habitantes. E ela possui indicadores sociais abaixo da média nacional. O que são indicadores sociais? É aquilo que eu já tinha falado: mortalidade infantil, taxa de desemprego, de analfabetismo, expectativa de vida, renda per capita. Ou seja, em Pradesh, a maioria das pessoas vive abaixo, né? Tem indicadores sociais muito baixos. Então vou ter uma taxa de analfabetismo muito alta, uma expectativa de vida baixa, uma mortalidade infantil alta, a qualidade de vida lá vai ser baixa. E lá a maior parte dessa população vive em condições de extrema pobreza. Já no estado de Kerala, que fica no sul da Índia, a gente vai ter ali uma população com melhor qualidade de vida, melhores condições. Cerca de 90%, ou seja, quase toda a população de Kerala vai saber ler e escrever. Ou seja, a taxa de analfabetismo lá vai ser cerca de 10%, tá? 10% dentro da região, né? Se comparar com o restante da Índia, vai ser mais baixa ainda. A taxa de mortalidade infantil é 17 por mil, ou seja, um pouco mais da metade da média nacional. Então as condições de vida em Kerala são bem melhores. Então isso é uma desigualdade regional. Se eu passar uma questão para vocês perguntando o que é uma desigualdade regional e pedindo exemplos, vocês podem usar aqui Pradesh e Kerala, que são desigualdades de regiões mais ricas e regiões mais pobres. E aí agora que a gente vai ver algumas questões culturais, que é referente à língua, à religião. Eu acho que tem mais uma que eu não estou lembrando, mas vamos aqui para a linguística primeiro. A Índia ela tem 2 idiomas oficiais, o hindu, que é o principal, e o inglês. Afinal, ela foi colônia da Inglaterra. Assim como no Brasil, né, aqui a gente adotou o português, né, mas porque a gente foi colônia de Portugal, mas a gente tem também os indígenas que têm o próprio idioma deles. Mas a Constituição da Índia, ela reconhece 16 línguas dentro da Índia, que são as que aparecem aqui nesse mapinha. Telugu, Tamil, Marathi, enfim, são línguas e mais de 1.600 dialetos, tá? Dialetos são variações da língua, tá? Por exemplo, aqui no Brasil a gente fala o português, mas o português que é falado lá na Bahia já é diferente do português de Minas Gerais, é diferente do português do gaúcho. Então tem essas diferenças no dialeto. Quanto maior o tamanho da bolinha aqui, maior a quantidade de pessoas que fala esse idioma. Então o hindi é falado pela maior parte da população indiana, tá? 40% dos indianos fala hindi, tá? E aí a gente vai ter as outras línguas. Diversidade religiosa. A gente viu lá no início, quando a gente falou da independência da Índia, que as 2 principais religiões é o hindu e o islamismo. O hindu é a grande maioria, tanto é que naquela repartição da Índia, né, o território dos hindus foi bem maior, 79,8%, 80% praticamente, da população da Índia é hinduísta e 14,2% são de islâmicos, muçulmanos, tá? Sendo que existem outras minorias religiosas, né? Cristãos, 2%, sikhs, não, acho que é assim que se pronuncia, 1,7%, 0,7% de budismo e outras religiões, 1,3%. E diversidade étnica, tá? Na Índia a gente tem 2 troncos étnicos predominantes. O que seriam esses troncos étnicos? Seria a base da qual
a população indiana hoje foi formada. Vamos trazer o exemplo para a nossa realidade. No Brasil, a gente teria 3 troncos étnicos. O índio, o europeu e o africano. Basicamente, o brasileiro a nossa formação foi a mistura desses 3 povos. Na Índia, a mesma coisa, só que são 2 povos. O ariano, que é o branco, né? E o hindu. Mas há outros também, como o dravidiano, tá? É o equivalente o que a gente tem aqui dos povos indígenas, tá? E aí, ao longo da história, ocorreu a mistura entre esses povos, beleza? Mas os principais ali dentro da Índia dessa mistura foram os ariano e os hindu, tá? E também há os mongóis, né? Mas aí já são minorias. E agora a gente vai entrar na parte dos conflitos étnicos. Então, pessoal, o principal motivador desses conflitos étnicos vão ser a religião. E eles são conflitos étnicos, culturais fronteiriços, porque a maior parte dessa população que entra em conflito busca a separação da Índia, tá? São movimentos separatistas. Então, que a sociedade indiana ela convive com conflitos étnicos marcados pelo desejo de separatismo por parte de minorias, né? Alguns conflitos estão relacionados ao estabelecimento das fronteiras nacionais a partir das fronteiras coloniais, ou seja, quando a Índia era colônia e se tornou independente, ela colocou ali um grupo de pessoas num determinado lugar e essas pessoas, ao não se verem representadas pelas leis, pelo governo indiano, elas buscam ali a sua separação. E o principal motivo dessa separação é a religião, porque a religião ela afeta a maneira de viver das pessoas, né? Então as práticas sociais, as práticas individuais que as pessoas têm ali é muito afetado pela sua religião. E quando elas não se veem representadas, porque a maioria da população da Índia é hindu, elas querem se separar. E é um pouco até controverso, né? Porque a religião não deveria ser algo que separasse as pessoas, né? A religião deveria ser algo que unisse, né? Mas infelizmente, não só na Índia, mas em muitos outros lugares do mundo, a gente vê que a religião acaba aqui por separar, né, povos. Então, galera, eu vou trazer aqui 2 exemplos, os principais, né? Lá no estado de Punjab, a gente vai ter o conflito entre os indianos e os Sikhs. Sikhs, eu não conheço a fundo essa religião, mas um exemplo clássico que eu posso trazer para vocês deles é... Alguns de vocês aí, se não for a maioria, já deve ter assistido o desenho do Aladdin, ou agora o filme, né, que tem um live action. E ali tem o sultão, né, que tem aquele turbante, aquelas espadas que o pessoal usa, que tem aquela lâmina curvada, se eu não me engano o nome dela é cimitarra. Eles são ali representantes dos Sikhs. Então essa religião, a população que segue essa religião está concentrada no estado de Punjab, que fica no noroeste da Índia, e são frequentes os conflitos armados envolvendo os Sikhs, minoria étnica religiosa que soma cerca de 26 milhões de pessoas. Aí você pensa, professor, 26 milhões de pessoas? Isso não é uma minoria, é muita gente. Mas na verdade é uma minoria porque a Índia tem mais de 1 bilhão, né? Então no caso, na realidade da Índia, é uma minoria, tá? E os Sikhs, eles reivindicam a separação do Punjab da Índia. Só que os indianos não querem essa separação porque é uma região, Punjab é uma região rica para a prática da agricultura. Então se a Índia perder esse estado, ela vai perder parte ali da sua economia, da sua produção de alimentos. Então a Índia se nega a dar independência a Punjab por conta disso, tá? E um caso parecido, e um dos mais famosos, né, mais conhecidos aí, é o caso da Caxemira, que vai envolver muçulmanos e hindus. Antes de começar a falar dela, só dá uma olhada aqui nesse mapa da Índia, onde aqui a gente pode destacar aqui Punjab, né?
essa parte aqui, na Índia, próximo até o Paquistão. Então é esse pedaço aqui que busca a sua independência da Índia. E a Caxemira está mais aqui ao norte, fazendo ali fronteira com o Paquistão, com a China, tá? Então a Caxemira vai ser essa região aqui tracejada de rosa. Então na Caxemira são frequentes os confrontos entre hinduístas e muçulmanos em diversas partes do aqui é em diversas partes do território onde tem essas estrelinhas, a gente vai ter conflitos entre hindus e muçulmanos, tá? Porque os muçulmanos não estão todos aqui na Caxemira, eles estão espalhados dentro do território da Índia. Então a gente vai ter conflitos, tá? E aqui, essas manchas amarela em verde é onde está distribuída a população muçulmana dentro da Índia, tá? Quanto mais verdinha, maior a concentração, tá? Isso aqui em porcentagem. Então aqui, ó, eu vou ter de 31 a 50%. Então nesse verdinho aqui, ó, perto aqui de Nova Delhi, eu vou ter até quase metade da população sendo muçulmana. Mas aqui na Caxemira, eu tenho a maior parte da população muçulmana. E aí, a principal concentração muçulmana é na Caxemira, e ela vai ter ali, essa região que é habitada entre a Índia e o Paquistão, ela vai ser disputada por esses dois países, tá? E aí 2/3 do território da Caxemira são controlados pela Índia, essa outra parte que sobe é controlada pelo Paquistão, e a Índia se nega a abdicar dessa região. Ela quer manter a Caxemira também por questões econômicas, como acontece lá com o Punjab. Mas, como a maioria da população é muçulmana, eles não se veem representados pelo governo indiano. Então eles querem, nesse caso, não é questão de querer a independência, eles querem ou anexar ali com o Paquistão, tá? Não acho que no caso da Caxemira seja um caso de independência, em sim de se juntar ao Paquistão e não pertencer à Índia. Tanto é que o Paquistão, ele solicitou ali um plebiscito. O que é um plebiscito? A população vai votar se ela quer ficar na Índia, a população da Caxemira, ou se ela quer ficar ali no Paquistão. Se ela quer pertencer ao Paquistão ou se ela quer pertencer à Índia. Só que a Índia não aceitou essa ideia, né? Ela não quer saber do povo votar para escolher, até porque a Índia sabia que se a população da Caxemira votasse, eles obviamente iam escolher o Paquistão. Afinal, o Paquistão é um país muçulmano e ia representar bem eles. Então a Índia, sabendo que se ela autorizasse esse plebiscito, ela ia perder. Então não houve acordo, tá? A Índia rejeitou a proposta. E o que agrava ainda mais essa situação é que tanto Índia quanto Paquistão têm bomba atômica. E essa briga pela região da Caxemira, se eles de fato resolveriam usar essas armas, isso vai trazer consequência não só para os dois países, mas pode trazer consequência inclusive para o nosso planeta. Então, as grandes potências mundiais eles estão de olho nesse conflito entre Índia e Paquistão, porque eles são países detentores de bombas atômicas, tá? Então tem até essa chargezinha aqui, brincando com a situação, né, falando por que nós não soltamos nossa bomba atômica neles, né, no caso aqui os soldados indianos. E aí ele fala, porque a pessoa que é responsável pela bomba, de apertar o botão, está internado com leptospirose, e no caso daqui do Paquistão, ele está internado com desnutrição, ou seja, é uma charge que fala ali elas têm essas potências, mas convivem com problemas de saúde, né, que é consequência ali daquela situação de desigualdade social, de viver em situação precária, enfim. Então, galera, é esse o conteúdo. E aí vem aí a nossa atividade. Essa atividade, a gente vai fazer um comparativo com o nosso país. Vamos voltar aqui, ó. Vocês lembram que eu falei aqui que a desigualdade social, que existe desigualdades sociais e econômicas na Índia. E essas desigualdades, elas também são por regiões. Ou seja, a gente tem ali no norte Pradesh, pobre, com situações precárias para a sua população, e a gente tem Kerala, no sul,
mais rica, com condições de vida, com uma qualidade de vida melhor para a sua população. E a pergunta é: no Brasil, existem desigualdades regionais como essa? Justifique sua resposta e, se possível, dê exemplos. Então, galera, vocês vão responder aí em comentário particular se no Brasil existem desigualdades regionais como acontece na Índia. Se no Brasil existem regiões que são mais ricas ou mais pobres que outras, ou estados. E aí eu quero que você justifique. Se você acha que não existe desigualdade regional no Brasil, por que não? Explica aí por que você acha que não. Se você acha que sim, explique por que acha que sim, tá? Coloque aí, justifique sua resposta de modo a provar que por que você acha que não, por que é sim. E se você der exemplo, melhor ainda, tá? Vai melhorar aí a avaliação da sua resposta, tá, galera? Então, basicamente é isso, tá? O vídeo aqui tá chegando em 46 minutos, tempo de uma aula, né? Espero que vocês assistam ele todo, tá, pessoal? Quem assistir todo, coloca aí no comentário particular, assistir a aula toda, tá? Só pra saber se você viu. Apesar que eu tô falando isso no final, eu deveria botar uma senha dessa no meio do vídeo, porque aí seria mais fácil pegar aquela galera. Tem gente que só vem aqui pro final e fala que assistiu. Mas enfim, quero que vocês também, galera, isso não é obrigatório, tá? Se vocês puderem, dê o feedback dessa maneira de ensinar para vocês, pegando os slides, fazendo um vídeo. Faça crítica construtiva também, se você acha, professor, só tá falando muito rápido, tá falando muito baixo, não sei. Se puderem dar sugestão também, que a ideia aqui é melhorar o ensino para vocês, tá bom? Então, dê sugestão, mas não esperem nada profissional, tá, galera? Eu tô fazendo essa aula aqui para melhorar o entendimento de vocês do conteúdo. Mas não vai comparar, por exemplo, com um professor que já dá aula ali no YouTube de forma profissional. Eu não sou um youtuber, eu sou um professor que caiu de paraquedas nessa plataforma, tá? Porque semana passada eu não estava dando aula, então eu tô me acostumando com a plataforma Google Sala de Aula, com Google Meet. Então, assim, não vai ser algo profissional. Inclusive, tô gravando aqui à noite, tá aproveitando que eu tenho uma filhinha pequena, ela tá dormindo. Então, acho que ela até acordou agora. Mas aproveitando, mas vai acontecer de alguma aula, talvez ela aparecer por aqui. Então, assim. E aí eu acho que eu não vou usar o webcam nos próximos vídeos, tá? Eu usei nesse porque a gente ainda não teve um contato, né? Eu só conversei com vocês por meio do comentário lá do Google Sala de Aula. Então, fiz esse vídeo com webcam para vocês me verem, beleza? Mas eu acho que no próximo não vai ter porque atrapalha também a visualização aí do slide. Faça atividade, ela vale como presença. Quem não fizer leva falta dupla, não se esqueça disso. E sexta-feira tem uma atividade já valendo ponto como visto de atividade. Vai ser uma atividade para eu ver se vocês aprenderam o conteúdo ou não. Beleza, galera? Então é isso. Até a próxima.